Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre o dia 10 do plano de leitura da Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir como uma promessa super antiga, uma missão bem arriscada e um clamor por justiça se conectam de um jeito surpreendente. Nossas leituras são Gênesis 17, Lucas 10 e o Salmo 10. Olha, cada um desses textos sozinho já é muito poderoso, né? Mas quando a gente junta os três, eles contam uma história incrível sobre a promessa de Deus, sobre qual é a nossa missão no mundo e, principalmente, como manter a fé quando tudo parece estar dando errado. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente é essa: como é que esses temas tão diferentes conversam entre si? E mais, como é que eles se conectam com a nossa vida aqui e agora? A resposta, você vai ver, é mais relevante do que a gente imagina. Nossa jornada começa lá atrás, em Gênesis. É aqui que a gente encontra uma das promessas mais fundamentais da história. Uma promessa que não só moldou o destino de um homem, mas que ecoa até os dias de hoje. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa essa palavra aliança. Isso não é um simples contrato, sabe? Pense menos num documento legal com cláusulas e mais num laço, numa relação profunda e duradoura que foi iniciada pelo próprio Deus. E olha que incrível isso aqui. A mudança de nome de Abrão para Abraão é muito mais do que parece. Deus não está só trocando uma palavra. Ele está, na verdade, redefinindo completamente a identidade e o destino daquele homem. Ele deixa de ser pai exaltado para se tornar pai de muitas nações. A promessa já estava contida no novo nome dele. E a promessa é direta, é monumental, não é só uma previsão. É a fundação de um legado, um pacto que ia atravessar inúmeras gerações e dar origem a nações inteiras. É algo gigantesco. Resumindo, essa aliança vinha com promessas grandiosas, um povo tão numeroso que não daria para contar, uma terra para chamar de sua e talvez o mais importante de tudo, a garantia da presença constante de Deus. Eu serei o seu Deus. E para que essa aliança fosse sempre lembrada, existiu um sinal físico, a circuncisão. Era uma marca visível que servia como um lembrete constante para Abraão e seus descendentes de que eles tinham uma relação única e especial com Deus, de que eles eram o seu povo. Muito bem, agora a gente vai dar um salto de vários séculos no tempo. Vamos lá para o Evangelho de Lucas para ver como aquela promessa antiga, aquela aliança, se transforma numa missão, em algo prático. E aqui a coisa cresce muito. Jesus não envia só os 12 apóstolos, não. Ele envia um grupo de 70 discípulos. Esse número é super simbólico, porque ele aponta para todas as nações da terra. A missão estava se expandindo de um jeito impressionante. E as instruções de Jesus eram bem práticas e diretas. Ele disse, olha, vão em duplas. Saibam que vocês vão como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, é uma missão que exige vulnerabilidade. Mas o foco era oferecer paz, levar cura e anunciar a grande notícia. O reino de Deus está próximo. Mas aí vem o ponto mais importante de todos. Jesus vira para eles e fala, não fiquem super felizes só porque vocês tiveram sucesso ou poder na missão. A verdadeira alegria, a alegria que dura, é saber que o nome de vocês está escrito nos céus. O foco não é o sucesso, e sim a segurança do nosso relacionamento com Deus. Só que essa missão toda não acontece num mundo perfeito, né? Acontece num mundo quebrado, cheio de problemas. E é exatamente aí que entra a emoção crua, a realidade do Salmo 100. O salmista começa com uma pergunta que, nossa, todo mundo já se fez um dia. É aquele questionamento honesto e dolorido. Deus, cadê você? Porque parece que você está tão longe bem na hora em que eu mais preciso. E o que a gente vê no Salmo é um contraste brutal. De um lado, tem um ímpio, o arrogante, que vive como se Deus não existisse, que persegue os inocentes e acha que é inabalável. Do outro lado, tem o humilde, o aflito, que mesmo no meio da dor, clama a Deus, se entrega aos cuidados dele e confia. E aí que vem a grande virada do Salmo. Mesmo no meio do aparente silêncio, o salmista declara, com toda a confiança do mundo, que Deus está vendo. Ele vê a injustiça, ele vê o sofrimento. É uma afirmação de fé que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Certo, então a gente viu uma aliança, uma missão e um clamor por justiça que termina em confiança. Como é que a gente amarra esses três fios? Que mensagem única surge disso tudo para nós hoje? A conexão é simplesmente fantástica. Gênesis nos dá o fundamento de tudo, a aliança. Lucas nos mostra o nosso propósito em ação, a missão. E o Salmo 100 nos ensina o que nos sustenta no meio do caminho,
a confiança. Não são temas isolados, são 3 partes da mesma grande história. Ou seja, a nossa identidade está fundada na promessa de Deus, na aliança dele. O nosso propósito é viver essa identidade através da nossa missão no mundo. E a força para a gente fazer isso, especialmente quando as coisas ficam difíceis, vem da confiança de que Deus é justo e está no controle, mesmo quando não parece. E para a gente encerrar, vamos pensar em como tudo isso se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia. Fica aqui uma pergunta para a gente refletir com calma. Em que área da sua vida, hoje, você está sendo chamado a confiar nessa aliança de Deus e a dar um passo de fé, a agir em missão, mesmo que isso pareça difícil, mesmo que dê um frio na barriga? Se essa nossa conversa de hoje te ajudou de alguma forma, se trouxe alguma luz, considere deixar um like aqui no vídeo e seguir o canal Pneuma BR. Isso nos incentiva demais a continuar essa jornada de descoberta juntos. E a grande lição para a gente guardar é esta. A missão, no fim das contas, não é sobre a nossa força ou a nossa capacidade. É sobre um Deus que cumpre o que promete, um Deus que vê, que ouve e que é rei para sempre. É nele que a nossa confiança deve estar firmada.